Autoridade de mãe, Janaína, é autoridade de mãe. A mãe já tá mandando você vir aqui pra frente começar. É. A mãe aqui, cadê a Janaína? Ela viu você lá atrás de conversinha. Ah lá. Ela falou que ela tá numa reunião. Então tá bom. Tô só de olho aí atrás, o pessoal da reunião. Se aparecer um doce aí, eu vou ver, hein? Exatamente. Eu e mãe, a gente vai aí, ó. Ah lá o Duda. Ah lá, o Duda, gente, tá solteiro e as mulheres perdem as calcinhas por ele. Verdade. E tá solteiro, gente. Faz mó doce. É mole? É, tá solteiro, cara. Ah lá, duas solteiras. Aqui, Duda, vamos fazer um match. Fazer aqui um blind date. E eu sou boa nisso, gente. Tô até importando uma pra África agora. Tô importando uma pra África. Fiz um blind date aqui, maravilhoso. Né? Linda, Paola. Não sei se ela tá assistindo a gente, mas se tiver, beijo. Tá indo morar na África, menina. Olha que fantástico. Uma amiga minha, que apresentei para um amigo meu que mora na África, ela está indo agora morar na África. Gente, não é maravilhoso? Tá vendo? Caso você esteja solteiro, aqui, ó, vou arrumar aqui um par, entendeu? Caso você queira. Oi? Em outro lugar também, que é importado? Importado é um pouco mais caro. Se for Grande Rio, eu trago mais rápido. Trago em 3 dias, 5 dias. Agora, se for assim, importado, né? Que eu vou ter que, né, chamar a galera de peso. Ah, tá. Então tá bom. Então tá ótimo. Gente, vou fazer evangelho pra gente parar aqui de fofocar, né? Vamos embora. Vamos ao importante, exatamente. Exato, vamos lá. Deixa eu ler um pequeno. Vamos lá. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrais tudo que consola e abranda as penas de cada dia, ou melhor, pondo em prática este sábio conselho, elevai-o-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhares para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes, sem as contrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o seu pensamento. Vamos fazer nossa prece, que hoje a gente vai de bem-aventurança. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, aqui a oportunidade de estarmos. Agradecemos a Joana, que abre as portas de sua casa, a fim de que possamos ampliar a nossa consciência, de que possamos conhecer mais as palavras de Jesus e, dessa maneira, nos conhecermos. E assim pedimos a ela que possa guiar os nossos estudos, para que, da melhor maneira, possamos compreender o nosso tema da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar dos bem-aventurados, os misericordiosos. E minha pergunta para vocês, é claro, tá com sono, Felipe? Tá cansadinho? Tá com uma cara de abatido, cara? Trabalhou muito? Mas tá feliz? Ah, então tá bom. Né? Quando a pessoa trabalha muito, tá feliz? Não. Tá uma droga. Já manda logo o recado que fica no YouTube, né, gente? O chefe já entende. Vamos lá, reivindicamos férias ao Felipe. Mas voltamos para cá. Vamos falar sobre os misericordiosos. Quando a gente fala de misericórdia, o que vem na cabeça de vocês? Usa a expressão de misericórdia como se fosse um perdão, Exatamente. E uma pessoa misericordiosa para vocês? Bom, gostei. Então, Então, dentro do misericordioso, a gente pegou o bondoso. E o que é uma pessoa bondosa?
O ursinho carinhoso. A gente imagina, né, o nosso, né, automático, ele imagina o ursinho carinhoso. O que é o ursinho carinhoso? É aquela pessoa que é sempre, menos a nossa amiga junguiana, que ela já sabe que a pessoa bondosa é a pessoa que tem o demo no seu próprio corpo, né? Mas fora ela, né, a gente sabe o quê? Que o bonzinho, o que a gente imagina do bonzinho? Aquela pessoa fofinha, que fala baixo, que compreende todo mundo, que é quase um passivo, certo? Exatamente, não gosto muito. Eu e a mãe, exatamente, não gostamos de pessoas assim, por quê? Porque não é bom. A gente vai descobrir hoje que de bonzinho, meu bem, não tem nem um fio do cabelo dele, tá? Mas isso é algo que paira do inconsciente coletivo. Todo mundo bebe disso. Tanto que, quando você sai um pouco desse pensamento, rola uma culpinha. Tanto que quando você vê alguém muito bonzinho perto de você e você não é nem um pouco muito bonzinho, você se sente o quê? Um horror. E aí a gente começa a refletir sobre isso. Mas o bonzinho, teoricamente, né, o que ele faz? Ele sempre está procurando fazer o quê? Exatamente. Fazer o bem. Então, quando a gente pensa que os misericordiosos, tá, as pessoas misericordiosas, são as pessoas bondosas, são as pessoas que fazem o bem, a gente vai começar a fazer um pensamento sobre isso. Por quê? Porque o cristianismo, que é a religião da qual nós estamos, né, dentro dela, não é uma religião da ética e da moral apenas. Não é uma religião que fala para a gente sobre um fazer. Ela é uma religião que tem uma mística, que fala para a gente sobre um ser. Ou seja, ela não é uma religião esotérica, assim, ó. Ela é uma religião esotérica, que fala sobre... É como se Jesus nunca tivesse falado para a gente o que a gente tem que fazer, mas o que a gente tem que ser. E aí eu vou pensar para vocês, fazer um pensamento aqui para vocês. Então, o que é ser misericordioso? Quem é misericordioso é uma pessoa boa. Por isso, essa pessoa boa, ela sempre faz o quê? O bem. Mas quem não é uma pessoa boa, pode fazer uma coisa boa? Pode. Então, quando Jesus fala que bem-aventurados os misericordiosos, ele não está falando de quem faz o bem. Porque pessoas boas e pessoas não boas fazem o bem. Ele está falando de pessoas que são boas e pessoas que são boas só podem fazer o bem. Pessoas que não são boas, elas podem fazer as duas coisas. Mas quem é bom só tem um caminho. Só faz o bem. Sim? E agora minha pergunta para vocês é: o que é ser uma pessoa boa? Ah, gostei. O que é ser uma pessoa boa? O que é ser gostei? O que é ser justo? Cara, para tudo, amei você. Não, só não beijo na sua boca que você é casado. O que é ser coerente? Vocês são coerentes? Que hoje vai ser o dia que a gente vai pegar fogo. Por quê? Eu adorei, Maurício, você é lindo. Você é lindo, lindo, lindo. Desculpa, Adam, mas teu marido hoje está iluminado. Esse homem tá, meu bem, quer ver aqui da aula, tá maravilhoso. Tá iluminado. Olha só, ele falou a palavra que eu queria. Ser uma pessoa justa é você ser coerente. E aí agora eu vou perguntar para vocês se vocês são coerentes. E agora vai começar a nossa aula. Porque ser uma pessoa boa é ser uma pessoa coerente. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Deixa eu desenhar, porque eu gosto de coisas lúdicas. Exatamente, preciso do lúdico. Vamos lá.
Ser coerente. Na verdade, como é que você sabe as coisas sobre você? Como é que você começa aprendendo as coisas sobre você? Sim. Quem falou? A primeira forma da gente aprender coisas sobre nós é através do... Como é que você sabe que você se chama o teu nome? Porque o outro te chama. Como é que você sabe se você é menina ou menino? Porque na diferença, você, através do outro, você tira o seu. Então, eu estou falando para vocês que vocês, tá? Isso é que a psicologia de Joana diz para a gente. Vocês são, esse eu que vocês pensam que vocês são, a gente chama na psicologia de complexo de eu. Ou, o nominho que vocês mais gostam, ego. Esse complexo de eu que vocês formam, na verdade, o parâmetro deles é sempre o outro. Então, o que os outros pensam, falam, professam, acham, julgam, dizem, é aquilo que você pensa que você é. Então, a minha pergunta é: você é uma pessoa coerente? E aí, agora eu vou puxar mais uma questão. Vamos lá. Se nós criamos esse complexo e eu me conheço através do outro, sabe como é que esse outro fica na minha cabeça? Assim, ó. A partir do momento que eu vou conhecendo eu vou conhecendo esses outros ficam dessa maneira na minha cabeça, ó. Eles criam na minha cabeça o que a psicologia chama de ímago. O que é ímago? É a imagem desse outro em mim, e essa imagem desse outro dentro de mim tem uma voz. E muitas das vezes, ela age sobre mim, e é através dessa voz, dessa crença que eu introjetei em mim, que eu acredito que eu sou, que eu estou agindo. Portanto, a minha pergunta é: eu sou uma pessoa coerente? Não, sabe por quê? Porque eu não sei sobre mim. Eu não tenho ideia sobre mim mesmo. E o que Joana de Ângeles fala para a gente? Eu vou escrever. Vou deixar a frase lá em cima para a gente ficar pensando, tá? Fala, Veria. Vamos lá. Eu encontro Deus em mim através do encontro comigo mesmo. Vamos lá. Onde está Deus? Dentro de você. Quando a gente fala que Deus está dentro da gente, que a gente tem que mergulhar para encontrar Deus dentro da gente, não parece que a gente vai mergulhar e encontrar um troço que não é a gente?
Não parece? Que a gente vai encontrar tipo um verme, uma lombriga, um troço, é só Deus, né? Mas não é. Porque se você mergulhar dentro de você e encontrar alguma coisa que não é você, esse Deus não pode estar dentro de você, ele não pode estar em conjunto com você. Então, quando você mergulha e encontra Deus dentro de você, com quem que você se encontra, em verdade? Com você mesma. Linda, é isso. É quando você se encontra com você. Por isso que a Joana chama o nosso Deus interior de self, que é o si mesmo. Então, você só vai se tornar uma pessoa livre quando você se encontrar com... Quando você começar a ter coragem de ser uma pessoa... Fala para mim. Coerente. Quando você começar a pensar... O que esse outro que pensa, fala, professa, acha, julga, diz, que te ensinou sobre você e que permanece na sua cabeça, essa crença, ela não é sua, ela é de quem? E qual é a sua? Quando um outro olhou para você e disse assim, nossa, como você é agressivo, e você tomou isso para si, será que você já parou para pensar sobre o que é agressividade? Eu perguntei se você já parou para pensar. Quando alguém olhou para você e falou, como você é agressiva e você toma isso para você, porque é isso que a gente fez. Um outro chegou a uma conclusão de que aquilo é agressivo. Ele olha para você e diz, como você é agressiva? Aí a gente toma isso para a gente. Mas será que a gente já parou para pensar o que eu penso sobre a agressividade? Só que quando eu não tenho esse tipo de reflexão, quem é que manda em mim? Sou eu ou é o outro? O outro. Eu sou coerente? Eu tenho pensamento próprio? Eu sou livre? Eu sou escravo de quem? E da minha própria? Então, eu vou falar um negócio para vocês, para a gente poder pensar aqui. Eu vou trazer aqui o Vedanta, tá? O Vedanta é o coração do hinduísmo. No hinduísmo, existe também um evangelho, vamos dizer assim. E no evangelho existe uma poesia. É a poesia do autoencontro, do encontro de Deus, tá? Como é que é essa poesia? Arjuna, tá? Arjuna, ele tinha um reino, que é a nossa cabeça, aonde habitam esses... Vou explicar por que habitam esses outros. Esses pensamentos que a gente vai... Esse outro que vai falando na nossa cabeça, ele vai ficando na nossa cabeça como imagem. Quer ver como é que é a imagem? Eu quero que vocês pensem num defeito de vocês. Não. Quero que vocês pensem num defeito de vocês. Eu quero que você pense na primeira... Quando eu falo defeito, primeira coisa que vem na tua cabeça. Seu. Pensou? Todo mundo pensou? Agora eu quero que vocês tragam também na mente a primeira pessoa que vem julgando isso em vocês. A primeira imagem. É mãe? É pai? É marido? É esposa? É irmão? É tia? É tio? É vó? É vô? Quem é essa pessoa? Viram? É isso, essa pessoa que vocês estão aí, isso que vocês pegaram aí na mente de vocês, é a ímago de uma voz que o tempo inteiro oprime vocês, de um pensamento que vocês nunca pararam para pensar se é um defeito ou não. Vocês são subjugados. Isso é obsessão. A cara de vocês está fantástica. Calma. Calma. Padrão, mas ao mesmo tempo tem um indivíduo vivendo o padrão. O indivíduo vivendo o padrão não é o padrão. É o indivíduo vivendo o padrão. É o singular do padrão.
Será que você sabe? Mas será que você sabe se você está sendo áspera ou não? Mas é aí que eu estou te falando. E será que toda vez que você... É isso que eu estou querendo dizer para você. A energia é assim, mas quem disse que isso é isso? O que eu estou querendo dizer para vocês? A gente não para pensar... Olha só, quando alguém vira para você e fala assim... uma pessoa agressiva é quando, por exemplo, a energia altera e você fala áspero com alguém. Eu não acho isso agressivo. Sabe o que eu acho agressivo? Eu acho agressivo, por exemplo, uma pessoa que vê... Exemplo, tá? Eu estou, sei lá, saindo, eu sou uma pessoa que eu estou atarefada, estou saindo, sei lá, do meu trabalho, aí uma pessoa sabe que eu estou saindo do meu trabalho, sabe que eu estou sem comer, que eu estou cansada, vira para mim e fala assim, você não tem um minutinho? E me aluga meia hora. Estúpida. E agressiva. E egoísta. E má. Pior do que se ela mandasse eu ir para aquele lugar. Eu prefiro que ela me mande para aquele lugar que eu vou comer, feliz, quando chegar em casa, do que ela ficar me alugando. Então, o que é agressividade? Eu quero que vocês reflitam. Os filósofos fazem isso. Então, olha só, onde é que eu estou querendo chegar aqui? Tá? Eu vou pegar a Arjuna de novo. Essas figuras que vieram na cabeça de vocês, elas não são familiares? Arjuna precisava, ele vivia como nós, escravos da gente, escravos de si próprio. Tá? Não é o ego de Krishna, não, é o ego humano. Sim. Arjuna, somos nós aqui, o complexo. Tá? Arjuna estava vivendo numa boa, achando que era livre, achando que era feliz, com os seus sofrimentos e tal. Um dia Krishna chega para ele, que é o self, o si mesmo, e fala assim para ele, Arjuna, queridinho, você tem que conquistar o seu reino. E aí Arjuna fala, beleza, vamos embora. Como é que eu faço isso? Aí ele virou e falou assim, para isso você precisa lutar, para tomar posse. E aí ele se prepara. Ele pega as suas armas, pega tudo, aquela maravilha toda, nananana, beleza. E aí, quando ele está na linha de batalha, ele olha para Krishna e fala assim, mas Krishna, contra quem que eu vou lutar? Eu quero ver meus inimigos. Aí Krishna para e leva ele para ver os inimigos. Quando ele olha, ele vê a mãe, o pai, os irmãos, os tios, os primos, os avós. E aí ele olha e fala assim, mas eu não posso lutar, eu não posso matar isso. É um padrão, é assim, eu aprendi isso. É assim, é da família, isso está certo, eu não posso. E ele começa a reclamar. Krishna deixa ele reclamando. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse assim. Gente, eu vou pedir para... Jana, eu vou pedir para... Vocês estão incomodando um pouquinho, o pessoal está olhando para trás porque está ecoando aqui na frente. Você tem como falar nessa parede? Só porque o ar não vem para cá, o vento. Vamos lá, o som, né? Vamos lá. Então, olha só, o que acontece? Quando Jesus fala assim, odiai o vosso pai e a vossa mãe, porque se vocês amarem o seu pai, a sua mãe, o seu marido, os seus filhos, mais do que vocês me amam, vocês não são dignos de me seguir e de serem meus discípulos. Então, não é a mãe física, o pai físico, é a sua mãe psíquica. O seu pai psíquico. São essas vozes desses aprendizados de pensamentos que os outros pensam e que você nunca parou para pensar sobre aquilo que os outros pensam. O que importa é que isso age sobre você. Influencia. Por isso que fica essa imagem. Então, quando a gente fala o misericordioso, que é uma pessoa coerente, ele só pode ser coerente se ele souber sobre si. Se ele souber o que ele pensa, e não o que as imagens que ele tem, que são o que os outros pensam, como que isso age na cabeça dele. Muitas das vezes, vocês se culpam, a maioria das vezes, a gente se culpa,
Porque a ímago que a gente tem de pai, de mãe, de religião na nossa cabeça, tem crenças e valores que a gente absorveu sem nunca ter parado para pensar, criticamente. E continua se martirizando para o resto da vida. E não para pensar. E a gente é igual o bonzinho. Por isso que eu comecei com vocês com o bonzinho. Que raio que o parta que é bonzinho? Que porcaria é essa de achar que bonzinho tem que ser todo mundo? E olha só, as pessoas falam assim, né? As pessoas pegam Chico Xavier, como Chico Xavier era um exemplo de bondade, né? Ah, mas Chico era manso, Chico não gritava, Chico não sei o quê, Chico não sei o que lá, tem que ser como Chico, tem que ser como não sei o quê. Chico não era ariano. Pega um ariano, para ver se ele não vai gritar. Pega um sagitariano. Ah lá, quem foi ariano já riu. Né? Pega um taurino irritado. Ah lá. Não é taurina, não? Ah lá, o marido. Cara, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que cada um, que não é gritar ou não gritar. Eu tenho que começar a pensar no que é ser bom. Por que eu tenho que começar a pensar no que é ser bom? Porque quando eu conheço isso, eu começo a entender muitas vezes que quando eu entendo que isso também ecoa na cabeça do outro, eu começo a me policiar para ver o que eu falo para o outro. Porque muitas das vezes, quando o outro chega para mim com uma questão, ele quer que eu fale aquilo que ele quer ouvir. E aí, como eu preciso ser? O que eu faço? E eu estou sendo o quê? Incoerente e um idiota. E eu não estou sendo... Cara, aí você começa a parar para pensar e fala, gente, mas espera aí. Amigo para mim é aquele que... Olha, a gente fala isso, hein? Amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir, é aquele que fala o que você precisa ouvir. E a gente não faz. A gente vem aqui e fala o seguinte, ser bom nem sempre... Quer dizer, melhor, eu vou dar um exemplo melhor. Mães. Tá? Quer ver uma coisa? Existe uma crença universal, coletiva, de que a mãe, quando ela educa bem os filhos, eles são bem-sucedidos, os filhos se dão bem na vida. Isso é a maior mentira do mundo. Sabe por quê? Porque você pode ter um filho que tem um problema que é dele, e ele não vai ser bem-sucedido, e não significa que você é uma péssima o quê? Mãe. Mas você se culpa, se seu filho não der certo. Essa crença vem de outro. Mas você nunca parou para pensar o que é ser uma boa mãe. Então, essa crença fica aqui, fica te oprimindo e impede você de ser uma pessoa o quê? Coerente. Logo justa, logo boa, logo misericordiosa. Então, se você pode até fazer boas ações para o outro, mas ser bom... Porque ser bom pede com que eu seja uma pessoa livre de mim mesma. Consegue. Tem uma... Sim, lógico. Lógico. Lógico que ela consegue. Olha só, Gandhi é um exemplo desse. Gandhi é um exemplo fantástico. Uma vez prenderam Gandhi, e aí ele foi fazer aquelas greves lá dele, e aí prenderam ele. E aí um repórter foi lá entrevistar Gandhi, e aí perguntaram para ele, mas Gandhi, quando o senhor for livre, o que o senhor vai fazer? Quando for livre. Aí ele olhou e falou, mas eu já sou livre. E acabou a entrevista. Porque um cara que está preso, fazendo greve de fome, fala que é livre, porque esse cara deve ter algum conhecimento, alguma coisa que a gente não tem. O que ninguém tira dele? Ele. O outro, e esse outro é situação, corpo, sensação, emoção, o que os outros pensam, acham, sociedade, nada perturba esse homem, porque esse homem sabe sobre si. É isso que a Joana fala. Aí no livro dos Espíritos, não sei que questão que é, tem uma pergunta que é assim, o que falta para o homem evoluir, se iluminar? Resposta dos Espíritos. Vontade. Ou seja, falta vontade.
Qualquer desculpa que a gente der, mas é difícil, mas tem que ter muita encarnação, mas a gente é primitivo, mas a gente está no começo, qualquer desculpa que você der, na verdade é falta de vontade. Sabe por que acontece a falta de vontade? Porque você não sabe quando você virar para cá, o que você vai ver. Você não tem a menor ideia do que você vai ver. E dá um medo. Eu conheço gente que carrega a mãe há 70 anos. E uma mãe perversa, e uma mãe que oprime, e uma mãe que pune, e uma mãe que sufoca. Conheço gente que carrega um pai castrador há não sei quantos anos. E há não sei quantos anos leva a mesma vidinha, porque não pode sair do quadrado, porque me contaram que eu sou assim e que eu não tenho essas capacidades. Eu conheço também, sabe o quê? Eu conheço pessoas que carregam uma irmã extremamente invejosa. E por isso, tudo dá errado na vida dela. Porque minha irmã me inveja, e cada vez que ela me inveja, minha não sei o quê, porque acaba com o meu namoro, acaba com... E aí você vai vendo que você carrega, cara, teu próprio problema. E esse próprio problema, ele vai guiando o teu eu. Então você não consegue ser coerente. A partir do momento que você não consegue ser coerente, dá um desespero imenso. Aí, você ouve, bem-aventurados misericordiosos. Você nem pensa o que é mística, o que não é. Você pega e vai fazer o bem, para aliviar a culpa. Porque a religião, existe uma ímago da religião maldosa na cabeça de todo mundo. Existe aqui, ó, a ímago da religião. Eu vou falar da ímago da religião espírita, tá? Porque a gente é espírita. A ímago da religião espírita, o que ela fala para esse estrupício aqui? Que ele vai para o umbral, quer ele queira ou não. Começa assim. Entendeu? E que ele precisa de muitas vidas para evoluir. Para ele nem tentar, porque tem certas coisas que ele não vai conseguir remir nessa vida. Entendeu? Que ele vai precisar de muitas vidas. E que para ele rezar para todos os santos, entendeu? Porque ele tá obsediado e está na mão do palhaço. É muito isso. Então, e detalhe, né? E que ele não pode se comparar com Jesus Cristo e com os espíritos de luz, porque... e outra coisa, os espíritos iluminados não fazem certas coisas que você faz. Então, espíritos de luz, ele não vê o erro do outro, espírito de luz não faz isso, espírito de luz não faz isso. Espírito de luz ele é um ursinho carinhoso. Você é humano, mas o espírito de luz, não. E aí, esse espírito de luz que não é humano, está aqui, ó, nessa imagem. Sabe quando que você vai poder evoluir? Nunca. Porque espírito de luz é inalcançável. Eu já ouvi várias coisas. Já ouvi uma vez assim, quer ver? Como é que foi? Espírito de luz não vê os erros do outro. Aí uma vez eu ouvi um palestrante falar isso. Ele acabou a palestra e eu estava lendo André Luiz. Ele acabou a palestra, eu peguei o livro do André Luiz. Falei, só podia tirar uma dúvida? Aí minha mãe ela já ficava nervosa quando eu fazia isso. Aí ele falava, lógico. Aí eu sentei do lado dele e falei assim, tá lendo esse livro aqui do André Luiz? E nessa parte aqui, Calderaro, que é o mentor que está no umbral, ele começa a falar sobre o erro né? Eu falei, dessa irmã daqui, que era a irmã fulana, que diz que a irmã fulana traiu não sei o que fez, 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 não sei o que, e era por essa razão que ela estava hoje sendo, né, presa de espíritos malignos no umbral. Esse espírito é de luz? Cara, a cara do pastor, né, do já ser pastor na outra vida, né? A cara dele assim para mim, não, o Calderaro é um espírito de luz. Eu falei, mas você acabou de falar que o espírito de luz não vê o erro alheio. Não, você tem que entender que ele não está julgando. Ele tá vendo o erro. Eu falei, então você não pode falar um negócio desse para 500 pessoas que não vê o erro alheio. Parece que o cara é um idiota. E aí a Iraci, cara, quando ela ouviu falando isso, ela fritou na cadeira, né?
Né? Ela falou assim, ela ficou meio assim, ela tentou contemporizar. Eu falei, não, mas e aí foi aquela coisa toda. Porque é verdade, gente, porque isso aqui acontece. E a gente não pensa. Não pensa. Então, isso vai ferindo aqui, ó. E aí você vai fazendo, mas não vai sendo, porque a gente não pensa. Então, para que a gente possa começar a ser coerentes, eu preciso ser filósofo. E aí eu vou trazer Sócrates, eu vou trazer Platão, que já falava para a gente, no mito da caverna, que os homens sábios são filósofos. Eu vou trazer Kardec falando para a gente que o espiritismo é o quê? Religião e filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. É eu pensar sobre crenças, sobre valores, sobre julgamentos. É eu conseguir ver o outro lado das coisas. É eu conseguir ter um pensamento próprio sobre as coisas. A partir do momento que eu tenho um pensamento próprio sobre as coisas, essas ímagos perdem força dentro de mim. E não me controlam. Porque eu sei de mim. Mas eu tenho que estar atento, porque elas vão tentar me controlar. Foi, gente? Simples, né? Mas os outros são importantes para essa descoberta do si, né? Do eu. Sim, sim. De uma forma, no mínimo, tem que buscar uma luzinha ou porquê daquilo, né? Lógico, a gente... É o caminho. Sem os outros, a gente não tem parâmetro, entendeu? Só que o problema é que a gente precisa do outro para se conhecer, certo? Mas para eu poder me reconhecer, eu preciso me desconhecer para olhar o que fizeram e o que eu fiz de mim para voltar a me conhecer. Como assim? Eu preciso do outro para ter um padrão para me conhecer. Não falei para vocês que eu preciso do outro para saber o meu nome, para saber o que eu sou na sociedade, essas coisas todas? Até para refletir de alguma coisa. Só que depois que eu fiz isso, que eu incorporei o pensamento do outro, eu preciso fazer o que com esse pensamento? Exatamente, trabalhar em cima dele. Eu preciso ter um pensamento meu sobre o pensamento do outro. Eu preciso conseguir me diferenciar desse pensamento. Eu preciso conseguir fazer uma reflexão. Qual é o grande problema disso? É que quando esse pensamento vem de pai e de mãe, falou tudo. Tem um baita peso da gente repensar. Porque é tão familiar que a gente está acostumado. Mas também, quando você fez a primeira pergunta ali, eu não respondi para o outro, eu respondi comigo mesmo, né? Você colocou tudo. Porque de tanto você ouvia, você já consegue, sim, né? Não de repente fazer, mas saber que não é o outro. Que é com você mesmo. O outro serve para você poder se olhar daquela forma e se refletir. Mas não é mais o outro, né? Eu já consigo chegar aqui, tem que olhar para dentro. Tem que olhar para dentro, gente. E é por isso que o primeiro livro que a Joana de Ângeles escreve é O Homem Integral. Estava falando com a amiga, né, que falou assim, mas o Homem Integral é muito difícil. Por quê? Que a Joana escreve um livro do mal, que é o primeiro livro dela. Porque o Homem Integral, ele não é um livro assim que a Joana escreveu para falar sobre como que você mergulha. Ele é um livro que está só escrito sobre isso aqui, ó. Sobre pensamentos. Quais são os capítulos do Homem Integral? O homem primeiro, ou seja, o que é ser bom, um homem bom, o que é ter sucesso, o que é trabalhar, o que é rotina, o que é vida, o que é morte, o que é ter um relacionamento, para que serve relacionamento, que são coisas que a gente não pensa. E aí o que acontece? Quando eu não penso, por exemplo, o que é ter sucesso, vem um outro que também não pensou sobre isso, porque a gente vai herdando, talvez nem o seu tataravô pensou nas crenças e conceitos que ele mesmo recebeu. E ficou passando para o seu avô, que passou para o... Aí chegou em você essa crença. De que crença? De que você tem que ter uma faculdade para ser alguém e ter sucesso. A minha pergunta para vocês é, qual era a faculdade de Jesus? Tá, de Steve Jobs. Também não sei. Tá? De Bill Gates. Sei lá também. Entendeu? Aí você começa a perceber que tem uma galera que é fora da caixinha. Ou você
começa a relativizar sucesso, ou você vai sofrer, se você for de humanas, se você for DDA, se você for hiperativo, se você for uma pessoa que tem uma cabeça um pouco mais aberta, se você for uma pessoa que gosta de natureza, que tem uma outra... Cara, você não vai entrar na caixinha. Mas você vai sofrer, porque aí você vai chegar num lugar, vai se sentir o diferente, e vai começar com um complexo de inferioridade, e não vai saber por quê, e vai perder a autoestima, ou vai se inflar em outra questão, ou vai virar um militante sem causa, vai virar um sei lá o quê. Olha o problema que vai dar, porque você não pensou sobre uma coisinha. E é por isso que a Joana começa com isso. E a gente aqui não para pensar. E aí a gente vira e fala assim, temos que educar bem os nossos filhos. Pô, se eu nem sei que tipo de conceito que eu acredito e que eu tô profetizando em mim, como é que eu vou educar bem meu filho? Não sei nem que conceito que que está agindo sobre mim, como é que eu vou educar o meu filho? Vocês entenderam o que a Joana está colocando aqui para a gente? A importância que é refletir. E como é que você faz essa mudança aqui, para mudar isso aqui? Não tem outro jeito. Lendo. Buscando, ouvindo pessoas que são sábias, começando a escolher os heróis de maneira né, pessoas que são inteligentes, não inteligentes do tipo, né, vamos colocar aqui assim, Donald Trump, ele é inteligente para alguma coisa, né? Mas para outra, se você começa a pautar as suas metas de vida em iluminação interior, ele não é inteligente. Mas se é um Gandhi da vida, vai buscar ouvir o que o Gandhi falou. O autoconhecimento. Se é autoconhecimento, por que quando você entra na livraria você está buscando lá quem mexeu no meu queijo? Você tinha que estar lá no Deepak Chopra, Osho, Ken Wilber, entendeu? Tinha que estar lá fazendo... Né? Ah, mas eu não posso gostar de finanças? Pode e deve. Mas o que vem primeiro? Aí você fala... Ah, não, mas se eu não tiver, né, dinheiro, como é que eu vou me espiritualizar? Meu filho, primeiro espiritualização. Aliás, Jesus já falou, primeiro a Deus, depois o resto. Porque se você precisar do resto para servir a Deus, aí você quer servir a Deus sentando no pudim, né? Aí o universo tira tudo seu, funciona assim. Porque você não tem fé, fidelidade a você, a si mesmo. E aí a gente começa a ver, né, enfim, as sincronicidades acontecendo. Então, é mais ou menos isso. E isso exige da gente coragem. Como assim coragem? Coragem de olhar para dentro, ó, e enfrentar pai, enfrentar mãe. Por isso que eu vejo muitos adolescentes que fazem isso, né? A gente começa a trabalhar em consultório. Tem uns terapeutas que são bem retardados, né, que falam assim, né, né, aí o problema é sua mãe. Aí a criança vai lá e faz o quê? Cata a espada, né, e futuca a mãe, e corta a cabeça da mãe. Não, o problema é a mãe da tua cabeça. Né? Aí a pessoa tem que começar a conversar com essa mãe da cabeça e a separar a mãe da mãe. Isso é difícil. Isso é super difícil. Por quê? Porque quando a mãe aparece, você projeta automaticamente nela. A mãe, a ímago da sua mãe. Esse outro que você pensa. E que você nunca parou para pensar. Nos conceitos que ela está falando para você. Isso é muito louco, né, gente? Mas, na verdade, é isso. Então, a minha pergunta aqui para vocês é, com quem que vocês têm que ser misericordiosos, né, misericordiosos primeiro? Aí. Então, vou dar uma dica. Parece difícil, mas não é. É a dica, assim, para mim, foi a coisa que mais ajuda a gente a fazer esse caminho. Para você poder mudar isso aqui, o que os outros pensam, as crenças padrões, começar a refletir, você tem que sair da caixinha. Para você sair da caixinha, você tem que se permitir dar a outra face. O que é dar a outra face? É virar no avesso. O que é virar no avesso? É ver o bom do ruim e o ruim do bom. É você treinar o seu olhar a se descondicionar. O que é se descondicionar? Pensar o tempo inteiro no oposto. No oposto, no oposto. Sempre. Só pensar, não precisa fazer. No oposto. Sempre.
Não estou falando que você tem que agir no oposto. Eu falei pensar no oposto. Vou dar tipo. Vou pegar aqui um exemplo. Vamos lá. Gostei desse exemplo. Ó. Você odeia fulana. Em vez de você ficar pensando que você odeia fulana, não pare de odiar fulana. Mas pense em alguém que gosta da fulana. Porque é mentira. É mentira. O problema não é você odiar a fulana. Por que você odeia a fulana? Agora vamos pegar aqui, ó. Vamos lá, mãe. Por que você odeia a fulana? Na verdade, vou dar um exemplo aqui para você meu, tá? Ó. Tá. Vou dar um exemplo meu. Quando eu era pequena, sou filha da Iraci. A Iraci parece, né, a árvore do Natal da Lagoa, que vai ficar pronta daqui a pouco, né? Se você acender uma luz debaixo da Iraci rodar, ela brilha, né? Você vê que ela tem brincos maravilhosos e a Iraci, meu bem, ela é uma boneca. O apelido dela é Barbie Medium, né? Ela é a própria Barbie Medium, né? Porque ela é loura, linda, maravilhosa e médium, né? E ela é assim desde que eu sou pequena. Pra você ter uma noção, ela falava assim para mim quando eu era pequena: mamãe nasceu de rímel e óculos de sol. E eu acreditava. Eu acreditava. Eu falava: não, mãe, isso não é possível. Pergunta à tua avó. Mãe, minha mãe nasceu de rímel e óculos de sol. Nasceu, minha filha. E eu espalhava para a escola inteira. E a minha mãe, ela vendia, na época, né? Ela vendia E a minha mãe, ela é tão assim, que quando eu era pequenininha, ela me colocou para fazer tudo quanto é comercial de televisão que você pode imaginar. Comercial de TV, eu desfilava, não sei o quê. E eu tinha o cabelo todo cacheado. E minha mãe não deixava ninguém tocar no meu cabelo. E eu queria ter cabelo liso, escorrido, lambido, do jeito que eu tenho hoje, né? E era cacheado. E minha mãe, e na época, nos anos 80, né, a maravilha era ter cabelo cacheado. Então, minha mãe me botava para desfilar, e um dia eu vi que tinha uma das meninas que ia desfilar, estava com o cabelo com um glitter prateado no cabelo, sei lá. Cara, eu fui lá e falei para a moça: põe no meu. Aí ela: sua mãe deixa? Eu falei: sei lá. A hora que minha mãe viu, nossa senhora, ela gritava: Cristiane, eu vou arrancar a sua cabeça fora. Eu: não, mãe. Então, assim, a minha mãe, se ela falasse para eu não fazer alguma coisa no meu próprio eu, no meu próprio ser, eu não fazia. Porque eu tinha certeza que eu podia perder a vida. Então, ela vendia maquiagem. Ela tinha uma maquiagem lá que era Jafra, que ela vendia. Então, ela reunia as amigas dela na sala, aí tinha um mostruário, e as amigas sentavam, e tinha um espelho para cada uma, elas pegavam, pintavam. E eu não podia nem chegar na sala, né? Então, eu ficava espiando, e meu sonho era o mostruário da minha mãe, que era desse tamanho. Tinha uma fileira de batom, uma fileira de sombra, uma fileira de pó. Nossa, meu sonho era aquilo. E quando eu vi aquele mostruário, sabe quando o olho da criança brilha? Ela olhou para mim e falou assim: nem pense em tocar aí. Você só pode pegar nesse batonzinho. Aí eu pegava aquele batonzinho, passava com todo o cuidado do mundo e devolvia aquele batonzinho. Aí, quando aquele mostruário ficou velho, o que ela fez? Me deu. Só que eu era uma criança. Eu era uma criança que já pintei o carro da cliente dela de cor de rosa, de tinta. Eu já pintei meu próprio irmão para brincar de índio. Eu já pintei o muro de casa com tinta. Eu já colei massinha no banco do carro. Então, quando ela me deu um mostruário com sombra e blush, qual foi a primeira coisa que ela pensou? Porcaria dessa criança vai pintar. Ela vai se pintar, eu vou ficar 3 dias esfregando ela para ver se sai essa porcaria. Então, o que ela falou para mim? Ela me deu o mostruário e falou assim: não toca na sombra. Você só pode brincar com batom na área da boca. E não pode pintar o seu irmão. Tá entendendo? Tô. Senão eu vou tirar de você. Tá bom. Ah lá, minha mãe. Ah lá. Tô contando do mostruário que você me deu. E aí o que aconteceu? Ela me deu o mostruário e eu brincava só com os batons. Só que como eu não podia, eu não fui aquela criança que fez sombra, pintou de sombra, pintava a cara, eu nunca aprendi a fazer maquiagem, pintar a sombra, fazer não sei o quê. Quando eu comecei a crescer, minhas amigas até hoje, eu falo: vai ter uma festa. Elas parecem aquelas mulheres de novela, né, que pinta. E eu pareço aquela chechelenta que vai com um lápis e está feito. E esse é meu feito, um lápis. E eu acho que eu fiz muito ainda porque eu não consegui furar meu olho, né?
Mas o meu sonho é pintar, assim, aquele olho de gato, sabe? Aquela coisa, aquele cabelo assim. Eu acho o máximo, mas eu já tentei e fiquei parecendo que eu levei um soco na cara, porque eu hematoma, né, nos 2 olhos. E aí eu tenho uma amiga que ela faz isso. Ela faz isso, inclusive, de olho fechado. Aliás, Iraci, ela pinta qualquer coisa também na cara dela. Eu não aprendi a pintar. E isso ficou aonde? E aqui, em algum lugar. Eu não sei pintar. Quando ela apareceu aqui, o outro, pintando, como eu já tinha introjetado milhões de outros conceitos, quando ela falava assim, ai, porque meu pai viajou para os Estados Unidos e me trouxe essa sombra, e eu não sabia o que fazer com uma sombra, eu comecei a fazer assim, ai, que futilidade. Ai, que futilidade. E eu não sabia porque eu odiava tanto ela. Mas ela era fútil para mim. Na verdade, não era nada disso. Não era que ela era fútil, era que eu não tinha... Existia uma voz na minha cabeça que dizia para mim o quê? Cara, você não se pinta, você é retardada, entendeu? Não toca na sombra. Enquanto eu não saquei isso, eu continuei odiando ela. E não toca na sombra. É isso mesmo, não toca na sombra. E, cara, eu continuei odiando ela, até um dia que eu entrei no quarto dessa garota e eu vi as coisinhas dela. E ela não estava lá. Aí eu falei, acho que eu queria isso para mim. Aí que a ficha caiu. Olha o que eu falei, eu acho que eu queria isso para mim. Eu falei, eu queria ser assim. Aí foi a primeira vez que eu tive que fazer o quê? Reformular conceitos que eu peguei. Por quê? Uma pessoa que só pensa em aparência é uma pessoa o quê? Fútil. Introjetei, ó, fútil. Foi lá. Mas tem uma questão minha. Então, esse trabalho, gente, a gente encontra aqui feridas que a gente não quer encontrar. Que a gente não quer ver. Porque dói. E enquanto você não se torna coerente com você, enquanto você não muda isso... E o que é pensar ao contrário? Pensar ao contrário é isso. Eu tive que pensar que o fútil era o não fútil. Eu tive que olhar para o fútil e falar, isso não é fútil. E me doeu? Me doeu. Porque eu fui contra uma ideia padrão. Todo mundo diz que a mulher que se preocupa muito com maquiagem é o quê? Então tem uma mãe fútil? Claro que não. E aí eu tive que ir contra o colher. Aquilo doeu. Eu fiquei acho que umas 2 semanas. Fútil não é, pinta não pinta, sai maquiada, não sai maquiada, blá, 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 até eu harmonizar aquilo e falar, não é fútil. Então, é você conseguir unir os opostos. Ao mesmo tempo, tem um lado que se só ficar isso é fútil, e ao mesmo tempo, se você conseguir viver livre disso, não é fútil. Então, é fútil ou não é? Neutro. Entenderam a neutralidade? Como é que eu faço agressividade ficar neutra? Quando eu faço a mesma coisa. Não, olha só. Eu dei um outro caminho. Eu não falei para você gostar de quem gosta dela. Eu falei para você parar de odiar ela. Entender por que você odeia ela. Quando você entender aonde que ela toca aqui em você, ó, teu ódio faz assim, ó. Hoje essa menina que eu odiava é assim. Vamos sair, vamos passar um novo junto, vamos. Por favor, me maquia. Senta eu e ela vai. Pega esse pincel. Aí eu, qual esse? Ela, cara, ela fala assim, você é um menininho, né? Eu falo, sou. Daí ela, pega esse pincel, não sei o quê. Vamos não sei o quê. Não, cara, esse pincel é assim. Eu fico uma Barbie. E eu adoro, eu fico antes, que eu não chegava perto, a minha vontade era de catar a cara dela depois de pintada e esfolar no asfalto, assim, ó. E falar, bem feito. Cara, hoje, não. Hoje eu tenho vontade de, se eu pudesse, eu até passava as coisas dela. Eu quero a maquiagem dela, não quero a minha, eu quero a dela. Hoje eu me permito fazer isso. Por quê? Porque você cria uma admiração por aquilo que você não admirava. É isso que esse é o caminho. Você não vai deixar, você só para de odiar a pessoa quando você acha a tua ferida. Se não achar a tua ferida, ela vai estar ali, ó. Por isso que foi o que a Ada falou. Não é a pessoa que te incomoda. É você. E aí vem toda uma questão de você trabalhar os valores que a gente vem falando em todas as aulas.
para você ser coerente, para você saber se isso é seu ou se são olhos que olham para você dessa forma. Sim? Você falou assim, eu odeio gente boazinha. Eu também não gostava. Sabe por que eu também não gostava? Porque a ímago da minha mãe, que não é minha mãe, na minha cabeça, fala que eu sou o demo. E enquanto eu não calei a boca dela, eu não gostava de gente boazinha. Hoje, a minha sócia é a pessoa mais boazinha da face da Terra. É a Lili. Vocês conhecem a Lili? Ela fala assim, ela é um docinho. A Lili, jeito dela, nada. Você tem que ver. Se ela vê uma pessoa assim, ela vai. Caraca! É assim. Hoje eu acho o máximo. Você tem uma noção, ela é tão assim que ela fica escutando Maria aquela música, Ave Maria, o dia inteiro. Ela é assim. E ela faz, aí, Lili, vamos fazer não sei o quê? Não posso, eu tenho que pegar o leite. Eu tinha raiva, porque a outra coisa que minha mãe falava para mim, Cristiane, você é agitada. Eu não achava minha tranquilidade. Hoje eu entendo que eu sou tranquila em outro lugar. Aqui não, aqui eu falo rápido, mas aqui dentro é uma paz. Mas eu reconhecia. Então eu não conseguia ficar perto dela. Por quê? Porque ela era aquilo que eu negava em mim, uma paz. Em compensação, dentro dela, às vezes, estava... Pois é. Aliás, na verdade, eu falava assim, eu não quero ser assim, porque assim... Lógico, então por isso que a gente fala, a gente tem que aprender a ver esse oposto, a ver a ferida. Por isso que eu falo, a gente tem que ouvir essas vozes. Quando a sua mãe fala, quando você trazer sua mãe para o divã, seu pai para o divã, seu marido para o divã, seu irmão para o divã, sentar e falar assim, fala, inferno. E ele começar a falar, escreve num papelzinho, ó. Escreve num papel. E aí, quando você estiver vivendo e você fizer alguma coisa com alguém e você falar, mas eu sou muito assim, eu quero que você imediatamente traga a imagem de quem fala isso e fala, opa, olha através dos olhos de por quem eu estou me vendo. Olha essa imagem fazendo isso aqui comigo, mas eu não sou isso. E quero que vocês vejam o oposto acontecendo na mesma situação. É a mesma coisa. Eu sou agitada, mas eu estou vendo agora a serenidade acontecendo nesse momento. Eu estou falando com vocês aqui, ó. Mas aqui dentro está uma paz imensa. Não tem uma gota de ansiedade. Porque eu falei, o oposto. O oposto sempre, sempre, sempre. Agora aqui é noite. Aonde está o dia? Não, no seu mundo é. Aonde está o dia? No Japão. Ao mesmo tempo que está noite aqui. Você acabou de ver o oposto. A vantagem de você pensar no oposto é que você não é nenhum nem outro. Então você não ganha rótulo. Quando você não ganha rótulo, quando você não ganha rótulo, você fica em paz, porque você não precisa se enquadrar num quadradinho. Você simplesmente tem liberdade. Sim. Sim. Você tem que estar no mundo sem ser do mundo. Evangelho. Você tem que viver na sociedade sem deixar com que a sociedade te possua, sem ser da sociedade. Você pode viver na sociedade? Pode. Mas você tem que saber que você não é da sociedade ao mesmo tempo? Tem. É saber. Não é você viver louca. É você saber. Eu não pedi para você viver o dia agora. Eu pedi para você saber do dia. Saber. Foi, gente? Então, vamos fazer a prece que a gente já deu. Beleza? Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos, Senhor, por ser quem somos. E pedimos que possamos abrir os olhos para esse eu que somos. Para que possamos identificar esses outros que vivem em nós. Essas vozes que muitas vezes nos regem, nos julgam, nos oprimem, nos elogiam, mas que, em verdade, não são produzidas por nós.
Então pedimos, Senhor, que possamos ter a serenidade para identificá-las e para produzir elas em nossas próprias vozes, para que possamos ser nós autores de nós próprios e dessa maneira livres. E dessa forma pedimos, Senhor, guie o nosso caminho nessa jornada de autoencontro, agora e sempre. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem, que é a nossa última aula. Ah lá, Jana, peraí.